aluno pode fazer a pós-graduação como a gente tem, né? A gente tem alunos brilhantes, alunos que fazem a pós-graduação de uma maneira mais passiva, digamos assim, né? Mas vão sendo aprovados, não é aquele aluno que você consegue olhar aquele brilho no olhar, né? E acho que a prova vem para lapidar isso, porque o aluno que fez uma boa pós-graduação, ele chega na prova de título, tira de letra. O aluno que fez aquele curso passivo, né? Ele acaba que corre risco de não obter o título de especialista. Então, eu fico... Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Rehab Cardiocast. Vou falar para você que ainda não se inscreveu no canal, você curte o nosso programa, vá lá, se inscreva, dá uma curtida e convide seus amigos também para assistir o Rehab Cardiocast. Hoje eu estou trazendo uma pessoa especial porque é muito envolvida com a ciência. Eu acho que esse tema é sempre relevante, ainda mais na área da fisioterapia, que nós temos muitas comprovações dentro da fisioterapia cardiovascular. E hoje eu trouxe o Dr. Luiz Fernando, que é coordenador da pós-graduação do Instituto Nacional do Coração. E queria falar um pouquinho, você queria falar um pouco mais, se apresentar mais sobre o seu trabalho, sua formação. Obrigado, Léo. Primeiro, vou te agradecer o convite, né? Léo tem insistido aí tem um tempinho, né? É um prazer, assim. Muitas vezes eu até falo para ele, não sei se eu tenho muito a acrescentar, né? Porque a gente tem um mercado aí com tanto profissional bom, né? A gente já viu o podcast em alguns momentos, né? Alguns professores importantes, até não fisioterapeutas, né? Médicos, falando no podcast. Então, assim, fico honrado aí com o convite, né? Falando especificamente da minha formação, eu sou fisioterapeuta, me graduei já tem algum tempo, acho que 20 anos, né? Estou completando esse ano, na UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trilhei uma jornada que basicamente foi dentro da ciência, né? Dentro da pesquisa. Eu atuei como fisioterapeuta em alguns hospitais particulares, mas minha vocação sempre foi fazer pesquisa, né? E acabou que eu consegui, né, trilhar esse caminho. Hoje eu sou professor na Universidade Federal do Estado do Rio, Unirio, né? Dou aula de biofísica, né? Tem linhas de pesquisa lá também. E sou fisioterapeuta no Instituto Nacional de Cardiologia, onde eu trilhei um caminho que é difícil ser trilhado em alguns aspectos, né? Porque eu comecei na assistência, né? Quando eu entrei em 2009, se não me engano, no Instituto, eu comecei na assistência e com a ajuda aí dos colegas, né? Porque a gente não faz nada sozinho, com a ajuda principalmente da chefia, né? A Carla Cristiane, a época, depois a Juliana, o próprio Marcos Vinícius Souza, que são parceiros incríveis, assim, da Cláudia Rosa, que é até estranho falar Cláudia Rosa, né? A Claudinha. E então parte da minha carga horária foi sendo deslocada para a parte de ensino, né? Para acompanhar os acadêmicos, e para a parte de pesquisa para tocar alguns projetos. E com isso, dentro da instituição, que não era, há algum tempo atrás, uma instituição clássica de ensino, né? A gente se tornou instituição de ensino superior nos últimos anos. Eu fui conquistando algum espaço que era difícil, né? Fisioterapeuta, você dentro de um hospital, conquistar algum espaço. Então, acabei virando coordenador de um programa de mestrado dentro do Instituto, né? O que me deixa muito honrado, e o mestrado que é em saúde, né? Então, temos, como professores, temos médicos, temos fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, não sei se eu estou esquecendo alguma carreira, mas é multiprofissional, enfermeiro, né? E sair da assistência, do CTI, né? Com aquela rotina louca que é a rotina dos plantões, e passar para uma outra rotina louca, que é a rotina da pesquisa, foi um desafio, mas com o tempo a gente vai fazendo essa transição. E aí concomitante a isso, a gente começou a delinear um projeto também que nasceu com um curso, que era o curso de fisioterapia cardiointensiva, e depois de muita batalha a gente conseguiu construir uma pós-graduação que hoje está
acredito, bem consolidada, assim, né? A área cardiovascular não é a área de dominância na fisioterapia, né? A gente sabe que a fisioterapia intensiva é uma área que atrai muito mais aluno, mas a gente tem conseguido abrir turmas semestralmente, né? E mais do que isso, a gente tem visto que os profissionais que passaram pela pós têm tido sucesso no mercado, né? Conseguindo título da Sobrafir e trilhando caminhos interessantes que a gente tem acompanhado aí os egressos e nessas 8 turmas que a gente já tem alguns egressos, inclusive, que estão dando aula, né? E tem um relacionamento muito legal com a pós-graduação. Então, acho que é um caminho muito, muito exitoso, assim, né? Eu fico muito feliz da minha jornada, né? E acho que ainda tem muito para contribuir no tempo que eu tenho aí de pesquisa, né? Eu queria agradecer a sua presença que está aqui. Eu sei que o dia é corrido, trabalho, pesquisa, cobrar, organizar tudo, mas esse teu caminho, você falou, é difícil. Eu gosto de falar, nenhum caminho é fácil. E quando você está pavimentando uma estrada, esse caminho é sempre mais difícil. Outras pessoas vão conseguir andar por essa estrada que você está pavimentando, tá? E vão construir as suas próprias estradas também. Então, não adianta chegar e falar, porque tal área é mais fácil, tal área não. Se você não quer ser medíocre, se você não quer estar ali naquela mediana, se você quer ser mais, eu acho que todo indivíduo tem que buscar ser mais. Você vai encontrar espinhos, você vai pegar uma estrada cheia de buraco, que você vai ter que passar, pavimentar, e o que eu acho mais bonito é deixar a porta aberta, deixar um caminho para o próximo que está vindo, né? Léo, eu vou te falar, assim, eu nunca entrei em contato com um colega que tenha me dito não. Assim, sempre que eu liguei, eu preciso de uma ajuda, porque eu estou com uma dificuldade. Nunca ninguém me disse não, assim, né? Mesmo lá no instituto ou fora, a gente vai fazendo coisas que são novas, né? Você sai de uma área assistencial e vai fazer uma carreira dentro da pesquisa, as coisas são novas, né? E contar com as pessoas é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa vê a dificuldade porque simplesmente não buscou ajuda, né? Não buscou ajuda da pessoa certa, né? Eu costumo dizer assim, mais do que fazer pós-graduação, mais do que fazer mestrado, doutorado, trabalhar com pesquisa, eu acho que a gente tem que ter na vida bons mentores, bons exemplos, né? São pessoas nas quais a gente mira, assim. Eu tive um grande mentor que foi meu orientador do doutorado, o professor José Hamilton, que aprendi a fazer pesquisa com ele, né? Principalmente na área básica, mas mais do que isso, eu aprendi a ética em pesquisa, assim, né? E a ética dentro da profissão, né? Tem colegas que buscam a produção a qualquer custo, né? E o que eu aprendi com o Zé Hamilton foi o contrário, né? Que, assim, às vezes a produção tem um custo e você tem que pensar em qual custo que isso vai trazer para você, para sua família, para os seus pacientes, para os seus colegas, e botar isso numa balança, assim, né? Então, se eu posso fazer uma recomendação, assim, né? De conselho, né, para qualquer colega é pensar, né, assim, ter uma meta. Olha, eu quero virar professor universitário, tá ótimo. Primeiro, qual é o caminho que eu tenho que traçar para chegar lá? E segundo, qual o preço que eu vou pagar para chegar lá? Para você entender com clareza o caminho que você vai trilhar, sabe? Eu tenho visto alguns alunos que querem um mestrado, mas não entendem o custo que é fazer o mestrado. Não estou falando de custo financeiro, né? Estou falando de custo, assim, vai ter que abrir mão, né? Você trilha, na hora que você escolhe aquele caminho, ele vai ter o ônus e o bônus, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Você vai escolher um, você vai abrir mão de outro. Exato, e cada escolha é uma renúncia. E a pessoa que decide fazer um mestrado, uma pós-graduação, ela precisa ter muita firmeza nessa decisão, sabe? Eu costumo dizer até na primeira turma lá, quando a gente abre a turma na pós-graduação lá no Instituto Nacional de Cardiologia, eu costumo dizer o seguinte: olha, vocês são agora alunos do Instituto, né? Eu tenho um peso enorme o nome do Instituto, embora tenha muitos problemas, como qualquer instituição, né? Vocês vão sair daqui com um diploma de especialista em fisioterapia cardiovascular e vão levar o nome do Instituto. Daqui para frente, vocês são o Instituto, né? Essa sensação de pertencimento, né?
ela vem acompanhada da cobrança, né? Então, depois, lá na frente, tem alguns alunos que vêm, poxa, mas eu não fiz o trabalho de conclusão e eu preciso fazer, como que eu consigo ajeitar isso? E eu falo sempre, gente, você consegue ajeitar fazendo, não tem jeitinho, né? E esse é um caminho que a gente precisa, a fisioterapia em seus alunos, seu corpo discente, né? Isso precisa ser melhor trabalhado, assim, né? O aluno precisa entender que muitas vezes não é o docente que vai dar o conhecimento para ele. Na verdade, nunca a gente não dá conhecimento para ninguém. O que a gente faz é apontar direções, né? E o aluno ele vai ter que pagar o custo de deixar de sair, de deixar de ir para a praia no final de semana, porque tem que fazer um trabalho. Aí depois vem o bônus, né? De você ter o título, de você ter uma formação melhor, uma colocação melhor no mercado, né? De conhecer as pessoas que vão se tornar os seus mentores, as suas referências, né? Isso tudo vem em tempo, é um processo, né? Você falou aí em duas coisas, né? Uma coisa, você falou que tem a pós-graduação em fisioterapia cardiovascular, e outra coisa que você falou que é coordenador da parte do programa de mestrado. Tem diferença? O que é um, o que é o outro? Tem bastante diferença, né? A pós-graduação, lato sensu, né, em fisioterapia cardiovascular, o nome diz lato, né, vem do latim, que é amplo, né? Ela te torna um profissional com capacidade para atuar amplamente dentro de uma área da especialidade, né? Então, você é fisioterapeuta cardiovascular, dentro daquele escopo de atuação, você vai adquirir ao longo do curso essas habilidades para prescrever exercício na UTI, no ambulatório, para avaliar o paciente, para fazer laudo, enfim. Uma pós-graduação estrito sensu, como é um mestrado, como é um doutorado, o foco é um pouco diferente, né? O foco é ter uma resposta a uma pergunta específica, por isso que é estrito, de estreito mesmo, de pequeno, né? Então você se torna um ultra especialista na pergunta que você vai responder, entendeu? Então acho que a grande diferença é essa. Na pós-graduação você faz um trabalho de conclusão de curso que aponta para um caminho mais amplo. E no mestrado, no doutorado, você vai fazer um trabalho de conclusão, que no caso do mestrado a gente chama de dissertação, e no caso do doutorado a gente chama de tese, né? Onde você vai sustentar, né, de modo científico, a resposta para a hipótese que você apontou, né? Dentro dos programas de mestrado, pelo menos na área da medicina 1, o mestrado, né, pós-graduação estrito sensu, ela é muito, ela é avaliada de maneira muito firme pela CAPES, né, pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então tem uma métrica muito difícil, a gente está até em período agora de avaliação, né, preenchendo uma plataforma chamada plataforma Sucupira, que é assim, uma situação infernal de tanto documento que a gente tem que olhar. E dentro dos mestrados, né, algumas áreas, né, para vocês terem noção, por exemplo, a CAPES ela divide os programas de pós-graduação em áreas de conhecimento. Então você tem a área lá da medicina, você tem medicina 1, que tem cardiologia, tem umas especialidades mais clínicas, né? Você tem a medicina 2, tem outros perfis de especialidade, você tem a área de ciências sociais, a área de biologia, de reabilitação, enfim, você tem inúmeras áreas dentro do contexto de avaliação da CAPES, né? Algumas áreas permitem que você tenha o mestrado profissional e outras permitem, inclusive, o doutorado profissional. A medicina 1 ela não tem doutorado profissional. A cardiologia, né, está dentro da medicina 1 e ela não autoriza o doutorado profissional, mas ela permite o mestrado profissional. Então, as pessoas perguntam muito isso também, né? Qual é a diferença entre o mestrado acadêmico e profissional? A diferença está dentro daquele estrito, né? daquela pergunta restrita, muito curta, aquela lacuna, né? Está na origem da lacuna. Então, enquanto num mestrado, por exemplo, acadêmico, você pode pesquisar praticamente o que você quiser, né? Você pode pegar uma molécula e mudar uma posição de um carbono na molécula, independente daquilo ter utilidade ou não, né? Momentaneamente não tem nenhuma utilidade. Quero pegar uma molécula orgânica e mudar o carbono de posição, ou eu quero saber se o fluxo aéreo com Power Brief vai aumentar ou diminuir uma determinada situação, mas que não tem aplicação direta. Aí a gente faz um mestrado acadêmico.
Se você tem uma pergunta do dia a dia profissional, ou seja, eu poderia olhar o mesmo fluxo lá no Power Brief e tentar diferenciar entre um perfil de patologia ou outra aplicação. Aí você já está fazendo um mestrado profissional. O mestrado profissional, na defesa, você não depende só com a dissertação. Além da dissertação, você tem que ter o produto, ou seja, você achou a resposta. Digamos, um determinado fluxo é melhor para um paciente com insuficiência cardíaca do que um outro. Você tem o achado, que é um achado até acadêmico, né? Como que se aplica isso? Aí você vai construir um protocolo, um procedimento operacional padrão. Você pode fazer um e-book para disseminar aquele conhecimento, um podcast, como é que você pode criar um podcast para disseminar determinado conhecimento. Tem uma série de produtos que a CAPES elenca que são possíveis de utilização para corroborar a tua dissertação, né? Então, assim, são linhas diferentes. Mas quando você sai de um mestrado profissional, o seu diploma é de mestre. Não vem mestre profissional. É um mestrado que exige mesmo, talvez até mais dedicação do que o mestrado acadêmico, né? Quando você olha para a necessidade de produção desses produtos especificamente, né? Não sei se deixei claro, né? Mas... Então, se você vai fazer uma especialização, uma pós em lato sensu, você se torna especialista. Você é um profissional capacitado para trabalhar naquela área que você fez. Se você já for para a área de stricto sensu, você entra em pesquisa. Isso. E importante é que você pode pegar e dar aula. Você pode transformar aquele seu título para você ser professor, você já vai atuar um pouco diferente. Dificilmente você vai sair com um amplo conhecimento para atuar dentro de um CTI fazendo mestrado. Exatamente. Não tem... Se você busca um amplo conhecimento para atuar dentro de uma UTI, você tem que buscar uma pós-graduação. Em lato sensu. Em lato sensu. E assim, eu digo, as coisas não são excludentes, né? Inclusive, eu recomendo muito assim, que os alunos façam uma pós-graduação, porque muitas vezes é o caminho natural, você fazer uma pós-graduação, entender melhor aquela especialidade, para depois ter as perguntas para você abordar no mestrado, né? Eu fiz um caminho e aí é história de vida, né? Cada um tem sua história de vida. Eu quando eu me formei, eu tinha uma situação financeira que era ruim, então eu não tinha tempo a perder, né? Eu não podia me dar o luxo de não me formar e começar a trabalhar e ter alguma renda, né? Na época eu fiz uma prova para residência, estava bem colocado, a residência da UERJ, mas eu já tinha aprovação do mestrado com bolsa, e ali eu vi naquilo uma oportunidade para me manter por uns 2 anos até eu ter alguma posição no mercado. Foi bom, porque nesse período de 2 anos eu até assumi uma posição lá na própria UFRJ, dava um plantão noturno lá, a gente inaugurou o plantão noturno, eu, Thiago Xavier e Pedro Henrique Scheid, que hoje está lá na Universidade Federal de Diamantina, se eu não me engano, né? Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, se eu não me engano. A Universidade Federal, que é enorme, tem um curso de fisioterapia incrível, assim, uma produção científica importante, principalmente na área de doença de Chagas. Então, assim, as coisas não são excludentes, né? E esse período, eu até hoje nem recomendo, assim, quando o aluno vem me perguntar o que eu faço primeiro, eu falo, faz primeiro após, que ali você já vai ter um arcabouço dentro da especialidade, para pensar nas perguntas, né? Para depois buscar um mestrado. Eu não diria que eu me arrependo, mas eu acho que eu teria aproveitado melhor o meu mestrado e o meu doutorado se eu tivesse feito já com um tempo de carreira mais consolidado. Só que a vida é aquela história, né, meu amigo? Tem situações e situações, né? Tem gente que, se esperar demais, vem filho, vem família, e aí também fica muito difícil fazer um mestrado e um doutorado. Então, eu acho que meu caminho foi o contrário, gente, né? Então, 20 anos de profissão, fazendo pós-graduações que eu tinha naquela, vou fazer pós-graduação em cardiovascular, vou fazer pós-graduação em terapia intensiva, vou fazer pós-graduação em geriatria. Foi o que eu fiz. Aí eu falei, não, cara, eu preciso de um mestrado porque eu quero trabalhar com pesquisa e quero trabalhar dentro de programas para dar aula, dentro de uma universidade para poder dar aula. Eu falei, não, eu preciso de um mestrado. E aí eu peguei uma linha de pesquisa e entrei no mestrado, 20 anos depois. Não. É tarde?
um pouquinho Não tem, tarde. não tem tarde. Essa que é a mas questão, não tem cedo ou tarde. cada um né? tem seu tempo, né? E as oportunidades também. Você veio de uma universidade Que tem tradição pública nisso. que tem tradição em pesquisa. Eu já vim de uma universidade particular que, infelizmente, a parte de pesquisa ela é pouco divulgada e é pouco incentivada para os alunos. Então, naquela época, como era uma faculdade particular, é o seguinte, eles visam dinheiro e falam, sai já começa uma pós, aí já começa outra pós e coloca só você com um monte de especialidade, mas nunca chega a falar, você conhece já fez iniciação científica? Porque eu acho que é um caminho legal um acadêmico conhecer a iniciação científica, conhecer como a pesquisa funciona, como que você lê um artigo. São coisas que é dado superficialmente nas faculdades, e eu acho que isso daí é muito importante, né? E tem também aquela parte do tempo, né? O pessoal chegar, coloca assim, a mestrado é um negócio impossível de entrar, e a gente sabe que não é, você precisa se preparar. E tem vários caminhos de entrar, né? E outra coisa é, você faz pós-graduação, você vai lá, paga 1 ano e meio, mais ou menos, né? Uhum. E aí você pega o título de especialista. Título não, na verdade, você faz após e sai especialista, mas tem que fazer depois da prova de título. Que eu acho ótimo, inclusive, essa... Que antes não era assim, né? Você saía com um certificado lá e era especialista. Eu acho muito bom que a gente tenha uma sociedade para validar, sabe? Isso é... Porque o aluno pode fazer a pós-graduação como a gente tem, né? A gente tem alunos brilhantes, alunos que fazem a pós-graduação de uma maneira mais passiva, digamos assim, né? Mas vão sendo aprovados. Não é aquele aluno que você consegue olhar aquele brilho no olhar, né? E acho que a prova vem para lapidar isso, porque o aluno que fez uma boa pós-graduação, ele chega na prova de título, tira de letra. O aluno que fez aquele curso passivo, né? Ele acaba que corre risco de não ter o título de especialista. Então, eu fico muito feliz assim dele. Fiquei muito feliz quando o COFITO, junto com a Sobrapira, instituiu essa regularidade de ter sempre a prova e de a gente ter a validação pela sociedade. Eu acho muito bom. Você falou do acesso, Léo. O acesso ao mestrado ele é amplo, para quem quiser, né? Por exemplo, o mestrado no UNC ele é gratuito, só que qual é a maior dificuldade do aluno, né? E aí eu acho que esbarra nessa mentalidade. Muitas vezes o aluno que vem da universidade pública ele tem um perfil mais proativo, né? Porque a universidade pública ela tem muitas dificuldades, né? E o aluno na universidade pública que não aprende a caminhar, a buscar as resoluções pelas próprias pernas, ele acaba tendo muita dificuldade. Os professores que estão na universidade pública têm essa mentalidade, porque eles são cobrados pela produção científica. Na particular, tem exceções, né? Tem excelentes universidades, já aqui no Rio de Janeiro, que tem um corpo de pesquisa muito bom, inclusive até importado de universidades públicas, o que eu não vejo problema nenhum, está remunerando o docente está executando lá pesquisa no ambiente privado, o que eu acho que é louvável, entendeu? Tem alguns institutos e algumas universidades fazendo isso, mas o aluno da universidade privada até um tempo atrás, ele não tinha quase nenhum contato com iniciação científica, né? E o foco era o quê? Era acabar a graduação e começar uma pós, às vezes na mesma universidade, né? Para manter o fluxo de boletos, né? Só que isso traz para mim, na minha visão, traz um prejuízo muito grande, porque a iniciação científica é a hora que o aluno aprende a ter senso crítico, né? Ler um documento e pensar e ponderar, olha, será que isso está correto? É o certo a fazer? Eu dou um exemplo, né? Dou um exemplo até ontem, acho que você estava lá online também na palestra do professor Michel, né? Que a gente tem um encontro científico, até se for possível divulgar, última quarta-feira do mês, né? Todo mês a gente tem um convidado que fala no nosso encontro científico do Instituto Nacional de Cardiologia, ocorre às 8 horas da noite. A gente sempre divulga pelas redes sociais aí e mensalmente a gente tem um convidado ilustre. Esse mês foi o professor Michel.
E a gente discutir, assim, é um encontro informal também, a ideia é alguém trazer uma experiência da sua vida diária e é focado na fisioterapia cardiovascular, né? E falando sobre acesso, voltando a falar sobre acesso, o professor Michel tem um laboratório incrível, né? Tá de portas abertas lá, ele recebe todo mundo, né? Eu recebo todo mundo que bate lá na minha porta e quer fazer uma pós-graduação. Assim. Exatamente assim, você bateu lá e infelizmente não deu match lá naquela hora por questões de vida, não, acabou que você não trilhou o caminho do início, mas você conseguiu trilhar um outro caminho. Mas também minha esposa tá lá, né? A sua esposa tá lá, então assim, a pessoa precisa entender que tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade. Muito aluno, né, retomando a pergunta, muito aluno chega para fazer um mestrado sem ter essa noção, porque não passou pela iniciação científica. Então, o aluno que vem da universidade pública, muitas vezes já tem essa experiência e já entende, olha, se eu não me dedicar, se eu não tiver tempo, eu não consigo tocar a pesquisa. E o aluno que veio que não fez a iniciação, às vezes, até aluno da pública também, mas muitos da universidade privada, eles têm essa dificuldade de entender que não dava. Fazer pesquisa não é só ir lá assistir a aula vai ser o menor dos fatores, né? Fazer pesquisa é você se debruçar sobre o seu projeto, é você ser autodidata, porque para você fazer pesquisa, você vai trilhar um caminho que ninguém nunca trilhou. A ideia da pesquisa é justamente essa, né? É você pegar uma pergunta que ninguém nunca respondeu, ou talvez ninguém nunca nem tenha feito, você vai fazer aquela pergunta e tentar responder. Ninguém nunca fez aquilo. Não tem certo ou errado. Você até tem um orientador. É orientador. Orientador, não é executor, né? Ele não vai fazer por você. Ele só vai pegar a experiência dele e falar, ó, tenta assim. Eu pesquisa nisso. Eu costumo brincar que eu já fiz uns 10 mestrados, porque tem aluno que não entende isso, você acaba tendo que meter a mão na massa, senão a coisa não vai. Nos últimos anos, a gente matura, né? Então, assim, eu mesmo estou em processo de maturação. Todo mundo tem um processo de maturação constante, mas eu, como orientador, eu já fui um orientador muito controlador, assim, de ter que ser exatamente o que eu quero, porque na banca é o meu nome que está lá também. E hoje em dia eu já estou, assim, já estou num ponto diferente da carreira e o entendimento é exatamente esse. Assim, eu sou orientador. É ruim que o aluno chegue numa defesa com um trabalho que tem falhas, problemas que eu, enquanto orientador, deveria ter apontado. É ruim, mas às vezes a gente aponta e o aluno não corrige. E tá tudo bem, assim, a banca tá ali para isso também, né? Até para ele aprender mais. Ele aprender. Então, hoje eu deixo o aluno ir para a banca depois que eu fiz a avaliação e eu entendo que o trabalho está ok, mas eu também não fico eu resolvendo os pormenores do trabalho. Eu deixo a banca fazer o trabalho dela porque o aluno precisa se debruçar, precisa ter tempo, né? E para entrar no mestrado é isso. Se você quer entrar no mestrado, a minha dica é a seguinte: procura um orientador. Todo mestrado tem uma página com a lista de orientadores. Vai lá, vê um orientador que você gosta, que você sente que a linha de pesquisa caminha com o que você quer fazer, bate na porta dele e fala: professor, eu quero fazer um mestrado, posso acompanhar essas atividades? É isso. Eu falo mais além disso. Eu falo que você é o meio que você vive, tá? Se você quer fazer mestrado, conheça as pessoas que já fizeram mestrado, Exato. Que já treinaram, porque com certeza vai ter um que vai apresentar uma outra pessoa que vai te dar orientação de como entrar no mestrado. Palestra, você tem aulas, não sei se ainda tem, mas uma das aulas que eu fiz foi como aluno ouvinte, até para pegar como é que era o clima, como funciona. Tem as palestras dos laboratórios, o laboratório, às vezes, lá na UFRJ, lá na UF, a gente sabe que tem laboratórios que tem um dia da semana, uma vez por mês, que abre as portas para dar aula aberta. E aí você começa a fazer o seu network, né? Conhecer quem são as pessoas, conhecer se aquela linha de pesquisa te interessa, porque também não é assim, a linha de pesquisa que eu quero, eu vou pesquisar isso. Não, tipo, você vai pesquisar o que tem ali para pesquisar, né? Também achar, não, eu vou inventar uma pesquisa aqui e vou sair pesquisando, né? Então, isso é um ponto legal pra caramba. Eu sempre brinco com os alunos o seguinte: ou o aluno termina meu amigo, ou o aluno me odeia que não quer ver minha cara nunca mais. Porque quando o aluno entra, ele tem uma perspectiva, né? Ele tem que terminar aquele negócio. E aí eu sou cobrado para que ele termine, porque senão a CAPES
avalia mal e o curso fecha. Então não tem outro jeito, assim, é um dando chicotada no outro. Então, quando o aluno vem conversar comigo, eu pergunto para ele assim, cara, qual é a área que você tem afinidade para pesquisar? O que você gostaria de fazer? Porque ou você gosta muito do seu orientador, você é louco de amor pelo seu orientador, ou você é louco de amor pelo que você está pesquisando. Eu tenho certeza que a maioria dos meus alunos não é louco de amor por mim, mas eles amam o que eles estão pesquisando hoje. Entendeu? Então, assim, já é um primeiro caminho. Né? Porque qual é a diferença entre... Né, se você perguntar assim, qual é a capacidade de orientador? Né? A capacidade de orientador é conseguir desenhar modelos que respondam a perguntas. Né? O orientador, fazer mestrado, fazer doutorado, é basicamente isso. Você fica um ultra especialista em responder perguntas de pesquisa. Né? Então, você quer... eu tenho esse problema X. Eu sei falar, beleza, esse problema X eu sei como é que responde. A gente tem que fazer um ensaio clínico, vou fazer um estudo observacional. Isso é que é ser pesquisador, né? E a gente orienta o aluno, olha, para esse problema que você tem, talvez fosse legal a gente pegar os dados do hospital, fazer um retrospectivo e analisar. Né? Então, o aluno chegando com um problema que ele já tem afinidade, para a gente é incrível. Óbvio, a gente tem, eu tenho uma linha de pesquisa que é uma linha que eu tenho mais carinho, né? Então, na verdade, duas, né? É uma linha de mais relacionada a perfis antropométrico metabólicos da obesidade, né? Obesidade peso normal, obesidade sarcopênica, né? Uma linha de sarcopenia também que eu tenho, que é bastante forte. E eu tenho uma outra linha que é da reabilitação na fase 1, né? Reabilitação intra-hospitalar. Quando o aluno chega para mim, eu falo já, olha, eu tenho muita afinidade por esses dois temas. Parte de sarcopenia, função muscular, né? Função autonômica e a parte de reabilitação na fase 1. Então, a gente pode pensar em um trabalho dentro desse escopo. Como é um mestrado profissional lá, no caso, né? Muitas vezes o aluno tem pouco tempo, né? Muitos são plantonistas, né? Uma semana inteira. E para facilitar, né? Nem é o que a maioria dos orientadores faz, mas para facilitar, eu costumo pensar em projetos que o aluno possa fazer na própria instituição onde ele trabalha. Né? Então, ele vai coletar dados lá no hospital onde ele trabalha, ou ele vai poder coletar o dado no INC remotamente com um aluno ali sob tutela dele, um aluno de iniciação científica, ou um colega do mestrado. Enfim, mas pensar na pergunta que agrada, que você tem afinidade, por isso que é bom ir no orientador que já trabalha com aquilo, né? Digamos, eu vou dar um exemplo de agora. Tive uma reunião agora de manhã com uma aluna que trabalha com osteopatia. Uma menina incrível, assim, ela é muito estudiosa, uma pessoa de um caráter incrível, joga limpo, sabe? Que é a melhor coisa, aluno que joga limpo, teve problema, não foi numa reunião, ele fala. Porque a gente não tem mais tempo, né? A sociedade não tem mais tempo para você ficar perdendo com... É a melhor coisa. Você joga limpo é mais fácil. E tá bom, pessoal, não deu para fazer. Tá tudo bem, então vamos... Quando é que vai dar para fazer, né? E ela veio com um desafio para mim. Ela falou, olha, eu queria estudar manobras de osteopatia dentro da UTI. Eu falei, tá bom, tudo bem, assim, não... Eu falei claramente, ó, não sei nada. Assim, não é que eu não sei, é que eu tenho... Eu não sei nada de osteopatia, de verdade, assim, é uma área que a gente se forma e vai se especializando quando vê, você esqueceu um monte de coisa, né? Não esqueceu não, na verdade, é que é muito... O campo é muito amplo. Muito grande. Você, eu vou focar nisso, não tem como eu saber tudo, né? Exato, e aí alguns... você sabe conceitualmente o que é alguma coisa, mas não sei quais são as manobras que você usa, até que aí tive uma conversa com ela, fizemos algumas reuniões, ela me mostrou quais eram algumas manobras que ela queria usar. Eu falei, não, beleza, até algumas coisas que você faz, a gente já faz, mas não dá o nome de osteopatia, de manipulação osteopática. Dá o nome lá de alongamento, coluna torácica, enfim. E aconteceu que a gente desenhou um ensaio, eu falei, olha, você tem certeza? Não tenho, professor, eu vou ter tempo. Então vamos fazer. Desenhamos um ensaio clínico com ela submeteu tal. Só que no final das contas a gente viu que ela não teria tempo para tocar o ensaio, porque assim, o ensaio, tudo que pode dar errado, vai dar errado no ensaio clínico e mais, vai dobrar a aposta. Assim, vai ser, dá muita coisa errada. E aí a gente no meio do caminho optou por mudar e agora a gente está tocando dentro do mesmo tema uma revisão sistemática. Mas você vê, dentro do tema que o aluno
gosta. Então, assim, o aluno não desistiu do curso, né? O que é muito comum. O aluno começar com uma coisa que não tem nenhuma afinidade e acaba desistindo. Entendeu? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem quer começar, repito, olha nos programas de pós-graduação, procura um docente, olha a linha de pesquisa, olha com o que ele trabalha, entre em contato e acompanha por um tempo, né? Eu e a maioria dos orientadores, pelo menos fisioterapeutas que eu conheço, assim, não tem essa vaidade assim, do aluno. Não é à toa que eu estou aqui, né? Você começou lá comigo nas reuniões e daqui a pouco a nossa relação mudou, eu não tinha afinidade para orientar o que você... Né? A gente teve muito essa conversa, nem habilidade. Eu não tinha recurso técnico lá para fazer algumas coisas. E a gente optou, olha, Léo, aqui não vai rolar. Também depois eu recebi um outro convite que não dava para recusar. É isso, e a vida falei, vai... Cara, que foi da doutora Renata Castro, que falou, Léo, vamos colocar esse projeto lá na UF. Eu falei, cara... Vai, é isso. Vou porque estava mais do que com o que eu estava fazendo. E ali a gente estava criando. Acho que é isso. E outra coisa que você está falando, às vezes você conhece um professor, você fala, eu queria pesquisar nessa linha de pesquisa. Você vai chegar e falar, então tem que falar com fulano de tal. E aí você apresenta, você encurta caminhos. É o caminho. Você vai falar, não, eu não atuo nessa área, mas essa área, quem trabalha muito é a doutora fulano de tal. Então, vou te apresentar ela. Que não tem vergonha. O caminho aberto, eu acho que, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente precisa de pesquisadores. Sem dúvida. A gente precisa, até para manter o curso aberto, né? Então, achar que, lá, que é o que todo mundo fala, né? Que é a mania do brasileiro. Lá só aceita peixe. Lá tem que ter conhecimento, você não entra. Não é assim. O mestrado não é assim. Eu entrei no mestrado apresentando uma pesquisa que era inovadora, não tinha nada na área e que eles se interessaram pela minha pesquisa. E falou, então é com fulano de tal que você vai fazer. Você tem que ter disposição para trabalhar, né? Assim, eu deixo todo mundo fazer a prova. Semestre passado, em outubro, né? Se não me engano, foram 6 alunos meus, né? Sobre minha autorização para fazer a prova. E agora, em março, vão começar a fazer aula, se eu não me engano, 2 ou 1. E onde estão os outros? Desistiram. Por quê? As pessoas querem um caminho mais fácil. A pessoa quer chegar, fazer uma prova, que inclusive é bem tranquila, tá? Uma prova de inglês que é traduzir um texto, assim. As pessoas querem chegar, fazer uma prova e entrar. A pessoa não está pensando em ter o título, em adquirir o conhecimento que aquele título vai trazer. A pessoa quer ter o título de mestre. Eu acho que o pensamento tem que ser outro. A pessoa tem que entrar querendo aprender a fazer pesquisa, a responder boas perguntas. O título de mestre vai ser consequência disso, entendeu? Se você não quer trilhar o caminho, mas quer ter o bônus lá no final, dificilmente você vai conseguir. E você acompanhando essas pessoas é o que você falou. Eu já encaminhei alunos para outros colegas, já recebi alunos de outros colegas. Por exemplo, tem uma aluna, Jéssica, que você deve conhecer o professor Mauro Mediano, inclusive, eu fiz uma capacitação em pesquisa clínica com ele na Fiocruz, que mudou minha vida, assim, para mim é um dos meus mentores hoje. Ele é meu amigo pessoal, mas também é um dos meus mentores. Eu falo bem demais dele para todo mundo, porque eu acho que é um cara pouco conhecido, né? Que a gente deveria até exaltar mais na fisioterapia. Ele coordena um laboratório de doença de Chagas na Fiocruz. Lá tem um ambulatório de doença de Chagas e um ambulatório de reabilitação cardíaca, né? Então, e é um baita de um pesquisador que tem uma taxa de publicação absurda, só que um cara que está trabalhando no laboratório não está se promovendo. Não está, né? nas redes sociais, que hoje em dia o pessoal acha que a rede social é tudo, né? A gente exalta, a gente no geral, né? Ultimamente a gente tem exaltado os profissionais que se divulgam, e não pelos feitos científicos e técnicos deles, né? Tem muita gente boa trabalhando e que trabalha de maneira maravilhosa, e a gente acaba não conhecendo o trabalho porque a pessoa acaba não tá nesse holofote aí da mídia, né? É que eu acho válido também, eu não vejo problema nenhum. Cada um é cada um. A gente está aqui também se divulgando, né?
Mas eu sinto assim, que tem muita gente muito boa que poderia aparecer mais, assim, né? E eu cito o exemplo do Mauro, porque olha a história, né? Para você ver como as pessoas nessa área têm muita vaidade, de verdade tem, mas tem muita gente que é muito coração aberto. O Mauro, eu em 2010, se não me engano, em 10 não, já em 2016, abri um concurso para pesquisador da Fiocruz para o laboratório de doença de Chagas. Eu fiz o concurso, fiquei bem colocado, fui para a prova de título e entrevista. Final das contas, acabei ficando em segundo no concurso. Quem entrou foi a doutora Flávia Mazzoli, incrível também, pessoa maravilhosa. A vaga tá bem ocupada, assim, com certeza, né? Eu fui lá no dia, teve uma apresentação de uma aula, né, era uma proposta, agora não me vou lembrar direito, mas acho que era uma proposta de projeto de pesquisa que a gente tinha que fazer. Fiz a defesa da proposta lá, me fizeram algumas perguntas, eu respondi dentro do possível e saí de lá com sensação de dever cumprido. Poxa, tinha feito um baita do concurso para pesquisador e cheguei na etapa final, depois saiu o resultado, fiquei em segundo, fiquei feliz pra caramba, tá ótimo, né? Não tô no caminho certo. Depois de um tempo, a gente fez um curso de fisioterapia cardio-intensivo. Está lá dando curso, eu, Juliana, Claudinha. Eu estou olhando lá para trás, estou vendo um cidadão sentado lá atrás. Eu estou pensando, como eu conheço esse cara? Né? O cara já da nossa idade, não era um garoto. Aí, no intervalo, fui conversar com ele. Pô, sou o Mauro, tal. Pô, você não é o cara que fez o concurso lá da Fiocruz? Eu falei, pô, sou, cara. O que você está fazendo aqui, cara? Você, com essa experiência, chefe no laboratório, eu não vim aqui para aprender um pouquinho, porque não é a minha área de especialidade. E dali para frente a gente construiu uma amizade, uma relação de trabalho que talvez outras pessoas fora da área, tendo sido reprovadas no concurso em que ele estava na banca, não tivessem, né? Então, assim, depois ele me aceitou numa capacitação lá. Hoje ele é nosso professor também lá na pós-graduação. Eu acabei também convidando ele para participar do nosso mestrado lá no INC. Então, assim, as portas estão abertas. Não é porque é uma situação, às vezes, de você ser reprovado, né, numa disciplina ou numa prova de inglês, que vai te trazer demérito, né? Você não é aquela prova, né? Você é mais do que aquela prova. Aquela prova é um momento da sua vida, de repente você estava lá passando mal, um problema de família, foi mal, não passou, tudo bem, toca a sua pesquisa. Teu orientador, eu faço isso com muitos alunos, né? Continuo tocando a pesquisa com o aluno. E na seleção seguinte você já vai para a prova, para a entrevista. Todos os docentes já vão te conhecer, porque você já vai ter feito disciplina como ouvinte, como você falou, né? Já vai ter apresentado seminários, as pessoas já te conhecem, então o olhar para aquilo acaba sendo mais ameno, né? Então, acho que ser reprovado numa prova de inglês, por exemplo, não é o fim da jornada para quem quer fazer pesquisa. Na verdade, está sinalizando alguma coisa. E outro ponto importante, assim, o inglês é a língua da pesquisa, não tem jeito. Assim. Pelo menos para entrar, né? Você precisa ter um entendimento mínimo. E assim, sinceramente, não é um entendimento pesado do inglês, não. É um inglês bem básico. É traduzir um texto ali de uma revista. Saber ler um pouquinho. E a resposta é em português, assim. Então, é uma prova que não é difícil, que é só para saber se você vai conseguir ler um artigo, né? Ou fazer a curadoria de um artigo, porque hoje em dia tem inteligência artificial, você joga o artigo lá, vem traduzido, né? Você precisa ao ler aquela tradução, saber fazer a curadoria para dizer, não, essa tradução tá ok ou não tá, né? Porque a gente tem ChatGPT mente, né? Tem casos aí de ChatGPT aumentando até o currículo para impressionar, né? É uma coisa louca. Mas, então, assim, passar dessa etapa, e por que é bom você acompanhar um professor? Você já vai para a entrevista, que é a etapa mais importante, um projeto já mais bem estruturado, mais bem discutido, às vezes já em etapa de aprovação, e a banca vê isso com muito bons olhos. Entende que o aluno, esse aluno vai até o final. Isso aí que eu ia falar. A banca tem que entender que isso dá para concluir num período de um mestrado, que são 2 anos. É uma pergunta. Ou não, essa pergunta, o cara vai levar muito mais tempo. Então, ajusta o projeto, refaz o projeto para responder essa pergunta em 2 anos. É isso. E aí isso é importante. Importante também, a gente cria
eu tenho a minha clínica de reabilitação cardíaca e eu crio o meu protocolo de atendimento. Entender que não existe só uma verdade, existe vários, não só um caminho para encontrar um objetivo, você tem vários caminhos, e o protocolo que cada profissional vai criar é baseado no estudo que ele tem. Ele não pode tirar da cabeça e falar, não, vou pegar meu paciente cardiopata, hoje eu vou trabalhar ele com fita pendurada de cabeça para baixo. Cara, você tem que ver qual a comprovação disso. Se você não estudou, se você não viu uma meta-análise, uma revisão sistemática, cara, não usa, não arrisca. Ou, se você quer arriscar, entra num projeto de pesquisa, estuda se isso vai funcionar ou não. Né? Então, é importante, não só o fisioterapeuta, mas qualquer profissional de saúde, na hora que for traçar a sua conduta, é saber se aquela conduta está respaldada por alguma produção científica. Ou, se não tem uma produção científica, corre atrás para ter, corre atrás para pesquisar. Isso é um ponto importante que você falou agora, Léo. A gente lá no Instituto Nacional de Cardiologia, a gente tem lutado bastante. A gente tem um RH limitado, né? Eu não sei, assim, eu posso falar muito da rede pública, né? A fisioterapia na rede pública ela tem uma dificuldade muito grande, né? É restrito, muito... é bem restrito, porque a gente não consegue contratar, né? Depende de edital, e o edital é lento, enfim. A gente tem uma carência de profissional muito grande. Isso limita a gente em algumas coisas que o setor privado ele consegue atuar melhor. Então, por exemplo, a gente tem os POPs, né? Hoje a gente está tentando reconstruindo. A gente reconstruiu alguns POPs, está fazendo novos POPs para coisas simples. Por exemplo, a gente fazia cinesioterapia, tinha um protocolo que era só nosso. Né? E às vezes a gente ia fazer alguma coisa com o paciente, eu digo só nosso da fisioterapia, né? O fisioterapeuta construiu, a equipe construiu um protocolo há algum tempo, muito bem embasado, mas era um protocolo que não tinha sido validado na instituição. Né? Falando isso para o caso de uma instituição, mas o mesmo vai valer para um consultório, vou tentar me explicar melhor. Quando você trabalha em grupo, acho que o grupo ele tem que ser interdisciplinar, né? E não multidisciplinar. Eu odeio essa palavra multidisciplinar, né? Porque colocar muitas vezes eu vejo os médicos falando tem equipe médica e equipe multidisciplinar. Quer dizer, o médico não é multidisciplinar, né? É uma coisa muito louca. O princípio da equipe inter e transdisciplinar é que as especialidades elas têm que se cruzar mesmo, né? Não é que um vai entrar na competência do outro, mas na hora que eu vejo que um colega está fazendo uma prescrição que vai interferir na minha atuação, ou que a minha atuação pode interferir na prescrição dele, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. E até você saber, tipo, eu vou fazer isso, não vou avisar. Ou, eu estou fazendo isso aqui, ao contrário também, vou mudar essa medicação, então você fica de olho aí. É isso. Para saber, né? Um saber o papel do outro, e aí não só ser inter, ser trans, né? Você conseguir e interligar lá no fundo. Porque o fim é o paciente. Então, assim, a gente tem que esquecer o sucesso tipo de vaidade. Assim, o nosso sucesso é o paciente melhorar a qualidade de vida dele. É isso que é o nosso sucesso, né? Então, se um ficar lá muito focado só em prescrever o medicamento e não está nem aí para o estilo de vida do paciente, a gente está aqui só no exercício, não está nem aí para o que o nutricionista está prescrevendo. Eu estou fazendo o exercício de alta intensidade para ganhar massa com o paciente, mas o nutricionista não está sabendo que eu estou com aquela abordagem. Então, assim, se eu não tiver uma conversa, mesmo que eu tenha um consultório particular, né? Mesmo que eu atenda no domicílio, se eu não tiver a coragem de pegar o telefone e falar com o médico assistente... Nem é coragem, às vezes é humildade mesmo. É coragem no sentido assim, de sair da inércia, né? Não é coragem que está enfrentando o desafio, é coragem assim, para fazer aquilo para o paciente, né? Então, mas só que até para quem atende no domicílio, ter um atendimento protocolizado passa a ser interessante, né? E eu vejo muita gente fazer um caminho, que eu até falei ontem com o Michel, é o caminho inverso, né? Eu atuo de um jeito, vou na literatura, vou lá no PubMed, busco artigos ótimos que embasam aquilo que eu estou fazendo. Justificar o que você fez. Então, assim, isso não é a melhor prática, né? A prática baseada em evidência, ela tem um tripé, que primeiro é a melhor evidência. Como é que eu busco a melhor evidência? Eu fazendo uma revisão sistemática, minimamente, assim, não estou dizendo Explica aí, o que é uma revisão sistemática, o que é uma meta-análise
Digamos que eu queira... Que seria nível de evidência? Como seria isso? Digamos que eu queira fazer um protocolo para prescrever exercício para paciente com doença arterial periférica. Certo? Qual exercício eu vou prescrever? Eu posso chegar na internet, botar lá no Google e vai aparecer lá um monte de artigo falando. Uns vão dizer que eu não posso fazer exercício nenhum, outros eu vou encontrar que vão dizer que eu posso fazer exercício de baixa intensidade, outros vão dizer que eu posso usar até o limiar da dor do paciente. E aí, qual que eu uso? Entendeu? Porque na literatura, assim, hoje em dia você tem a quantidade exponencial de artigo que é publicado, tem de tudo para justificar qualquer intenção sua, né? Prática baseada em evidência, ela pede que você faça o quê? Sistematiza a sua busca. Quais são os termos que você vai usar? Então, eu quero buscar para aquele termo, né? Para aquele paciente, para aquele indivíduo que tem doença arterial periférica, qual é o melhor exercício aeróbio, por exemplo, qual a melhor forma de prescrever. Eu vou fazer essa busca na literatura e eu vou ter uma certa quantidade de artigos. E eu vou basear a minha evidência naqueles artigos que eu busquei e vou fazer uma análise metodológica. Você tem várias formas de fazer essa análise metodológica para encontrar os artigos que têm melhor qualidade metodológica. Porque tem artigos que você vai encontrar que falam que fazer um exercício de altíssima intensidade foi maravilhoso para aquele paciente. Um caso clínico. Mas aí vai ser um caso clínico, vai ser um estudo que não foi randomizado, é um estudo do tipo antes e depois, ou seja, não é a melhor evidência para o que você está querendo montar em termos de protocolo, né? Então, o ideal é que você faça essa revisão da literatura e depois faça uma análise da qualidade, use os artigos, né? Óbvio, tem situações que você não vai ter uma produção de alta qualidade, mas aí você vai dosar a qualidade de acordo com a maioria. Então, mas tem um lugarzinho que você já olha ali e já consegue pegar só na meta-análise, né? Uma plataforma que você entra. Tem plataforma de meta-análise. A Qual plataforma Pedro é muito boa para isso. Ela tem um foco muito na fisioterapia e os estudos que são publicados nela, no geral, passam por uma avaliação pela escala Pedro, né? Basicamente focado em ensaio clínico, né? Você tem a Cochrane, que é de meta-análises, então, mas é muito ampla, assim, os estudos de fisioterapia não são você não acha tanto você acha, né? Mas não é tão focado quanto a base Pedro. Mas eu digo assim, não adianta ter só uma meta-análise também, né? As pessoas ficam muito focadas. Tem uma meta-análise sobre o tema, tudo bem. Essa meta-análise tem qualidade? Isso é importante. Quanto tempo ela tem? Então, por isso que é importante, assim, por isso que eu falo, trilhar esse caminho de estudar, de fazer mestrado e doutorado, mesmo que você não queira ser docente lá na frente, ele vai incrementar, por exemplo, o gestor. Hoje você tem a prática baseada em evidência, que é basicamente fazer isso. Você revisa a literatura, acha a melhor evidência, vê a melhor, dentro da melhor evidência lá, da melhor qualidade, né? E aí você vai para outra parte do tripé. Dentro do que é a melhor evidência ali, eu, fisioterapeuta, tenho expertise para atuar? Porque às vezes a prescrição que vai sair daquela evidência não é o que você se sente mais confortável para fazer, não é a tua área de expertise. Então você vai dosar, né, vai achar um equilíbrio entre o que você, enquanto fisioterapeuta, se sente confortável para fazer e mais ainda, né, que é o que é o foco. Qual é a meta daquele paciente? Se o paciente tem uma meta e você depende de prescrever um exercício só de baixíssima intensidade, para ele vai estar bom, talvez seja o ideal dosar para o desejo daquele paciente, não para a sua meta, né? Porque a meta não é sua, a meta é do paciente. Então, ficar nesse tripé é muito importante, né? E lá no Instituto a gente começou a fazer os protocolos dessa maneira. E aí a gente saiu do âmbito só da fisioterapia. A gente levou o protocolo para o setor de qualidade, né? Para transformar num procedimento operacional padrão. E dentro desse procedimento operacional padrão você tem os níveis de atuação. Então, por exemplo, quando a cinesioterapia é no paciente que está na UTI, de quem que é a responsabilidade por que seja, arrumar o leito depois? Isso tem que estar descrito. Sim. E quem assina depois esse protocolo é o diretor. Então, assim, é o peso institucional, né? Quando você tem lá um protocolo para cuidado do material, quem é responsável por levar o material para higiene? Se isso não tiver descrito, você começa a ter pequenas guerras dentro da instituição que são guerras bobas, né? De vaidade. Quem que vai carregar o material? Quem que vai
trocar, pegar, montar um ventilador, né? Aí fica aquela coisa, isso não é minha atribuição, isso é minha atribuição. Quer dizer, bota isso num protocolo, fica mais claro, né? Se você constrói um protocolo até facilita desse... o dia a dia. Facilita. Você já vai fazendo o negócio pensando no próximo passo. Você não perde mais tempo com uma discussão boba, né? Uma discussão tola. Você tem uma clínica, por exemplo, né? Eu até nem tenho experiência nesse ambiente privado, mas o que eu sempre que eu converso com os colegas que têm atendimento particular, padronizem os protocolos, porque isso até para o usuário ele passa uma seriedade, né? Usem o prontuário que o Crefito 2 fornece. O Crefito 2 tem um aplicativo que você pode fazer o prontuário do paciente e acompanhar aquele paciente pelo prontuário, né? Até hoje eu conheço muito colega que atende em casa e não tem um registro, né? Sim, são coisas que ficaram no passado. Hoje, com o mundo digital, fica tudo muito fácil. Hoje é tudo né? online. Você, na casa do paciente, você controla a agenda, seu financeiro, prontuário num aplicativo só. Exatamente. E aí, quando você constrói um protocolo e você faz contato com o médico do paciente, por exemplo, que você está atendendo, e fala, olha, a gente está fazendo esse protocolo aqui e está acontecendo tal situação durante o exercício, ele está ficando muito hipotenso. Quer contribuir com o protocolo? Aí você deixa de ser aquele fisioterapeuta que está brigando com outro profissional para ser o agregador, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, elas agregam, assim, elas vão olhar o protocolo e falam, pô, legal, é assim que você trabalha? Pô, tá bom, vou ajustar a medicação aqui dele, então, vou mudar o horário dele tomar a insulina, porque pode ser, né, uma hipoglicemia que ele está fazendo durante o treino, ou, enfim, vou ajustar a dose do antiarrítmico para durante o treino ele não ter mais a arritmia, ter um desempenho melhor, porque agora eu entendo o que você está fazendo, porque senão vira aquela coisa, né? Eu mandei o paciente para fisioterapia, o que ela faz lá? Não sei. Acha que está levantando, abaixando o braço, como era o padrão há muitos anos atrás. Aquela história, tem um paciente, aí tem um médico, tem um fisioterapeuta, um nutricionista, psicólogo, enfermeiro, tudo separado. Ninguém conversa. Aí um médico que vai interferir no outro e fala, cara, tem que conversar, no mínimo pegar um telefone e conversar. Qual a sua proposta, o que você vai fazer e como que pode contribuir no seu trabalho. E dizer a meta, olha, meu paciente ele não quer... O paciente não quer correr maratona, meu paciente quer só pegar o pacote de açúcar ali na prateleira do alto. É isso que ele quer. Mercado, é isso que ele quer. Ele quer de expectativa poder ir na feira, né? Dar um passeio, comprar lá uma laranja. E tem paciente que fala, eu quero correr maratona. É isso, e você vai trabalhar... nós vamos dar Mas, dentro do limite, ele vai. E muitas vezes o profissional médico tem uma consulta que muitas vezes é mais corrida, né? Depende, do particular, que é mais caro, a consulta é mais longa, mas o médico que atende pelo plano, muitas vezes ele tem uma consulta ali que é muito corrida. Ele muitas vezes não tem tempo de ter essa empatia com o paciente, de saber o que o paciente quer. Ele olha lá o exame, olha lá o mapa, fala, você vai tomar um remédio tal, no horário tal, tchau. Acabou. E muitas vezes esse contato com o paciente, quem tem somos nós, que vamos ver o paciente 2, 3 vezes por semana, às vezes todo dia, né? Então, essa parte educacional e de interagir com o outro lado da equipe é fundamental, assim, né? Aqui na clínica, todos os pacientes passam por uma avaliação pré-participação, que a gente chama aqui, né? Então, passa pela avaliação do fisioterapeuta cardiovascular, da cardiologista, que é minha esposa, quando necessário, da nutricionista, do psicólogo também, para a gente fechar. Às vezes, o paciente vai para avaliação com a cardiologista, depois vem para mim, depois nós vamos conversar sobre o paciente. Às vezes o paciente fala coisas para mim que não fala para ela. Exato. E aí eu falo, você sabia que aquele paciente, na infância, ele tinha história de asma? Sabia que naquele paciente, há 2 meses atrás, foi internar por pneumonia e quando estava aqui ele não lembrou que há 2 meses atrás? Então, depois da consulta, da avaliação, a gente senta e vamos cruzar as informações, porque às vezes também tem coisa que fala para ela e não fala para mim. Às vezes o paciente é usuário de droga ilícita e fica meio fechado para falar com um, mas se abre com o outro. E aí, esses são dados importantes que a gente precisa.
Então, a gente, logo depois da avaliação, bater um papo, conversar. Ah, mas não é na mesma clínica. Tudo bem, você avaliou o paciente, liga lá para um outro colega que está atendendo e fala, estou recebendo seu paciente aqui, acabei de fazer a avaliação, eu sei disso, você tem mais alguma coisa para complementar? É isso. Para a gente poder... O caminho é esse, entendeu? A gente só vai ser reconhecido pelas outras classes, na hora que, e pelo menos essa é a minha visão, na hora que a gente vê esse tipo de postura. Olha, a situação é essa. Estou avaliando aqui seu paciente, ele me disse tudo de boca, de repente tem uns exames soltos, mas não tem um diagnóstico claro para mim aqui. E o paciente também não sabe da área, né? Exatamente. Então, né? Ele fala da maneira dele. Que é um outro ponto, né? Trabalhar a literacia em saúde, né? O conhecimento do próprio paciente em saúde. Até que ponto ele entende aquela patologia dele, né? Quando você lida com um paciente de renda mais alta, de nível sociocultural mais alto, isso muitas vezes é amenizado, né? Mas quem atende o paciente mais humilde, que tem renda baixa, que tem baixo nível de escolaridade, eu canso de ver lá no hospital o paciente indo para a revascularização, assim, achando que é um procedimento assim, simples, pequeno, né? Explica para ele, vai cortar o tórax aqui no meio, vai abrir, tá, tudo bem. Então, assim, fazer... Porque a gente que vê o resultado, que vê aquilo todo dia, você tem noção da magnitude, mas só a fala muitas vezes não é... mas às vezes o paciente humilde, ele, né? Fica assim, minha vida está na tua mão. Então, ele confia em você e fala, cara, você está falando grande, que vai dar certo, é melhor para mim, então... Ele vai, né? Mas muitas vezes ele não tem noção do tamanho. Não. Muitas vezes quando o paciente acorda lá, fala, nossa, não sabia que ia ser assim isso tudo. Só um caminhão em cima de mim. E assim, não é que não foi explicado, né? Muitas vezes o paciente precisa de um tempo para assimilar aquilo. Não é todo mundo que tem a abstração para entender uma situação dessa que vai acontecer, né? Eu preciso de um trabalho importante aí. E a literacia muda o desfecho, né? Já tem muito trabalho mostrando que o paciente que entende a própria doença acaba tendo uma mortalidade menor, acaba tendo menor quantidade de internação, por exemplo, para insuficiência cardíaca. Isso que eu ia falar, insuficiência cardíaca, claro. O paciente que entende a doença, que sabe que não pode exagerar demais nas festinhas no final do ano, ele interna menos vezes, né? Ele acaba tendo menos intercorrência, tem uma vida mais soft nesse sentido. Né? Aquela parte de educação para o paciente ela é fundamental. Lógico que nós estamos falando de todas, mas tem muita publicação, muita coisa dentro da insuficiência cardíaca, que é o dia a dia, né? A gente, ainda mais agora, deu um boom de paciente com insuficiência cardíaca, não só por conta da pandemia, por conta de uso de esteroide, por conta da longevidade, Então, são problemas no coração que a maioria dos profissionais de saúde vai cruzar na frente um momento. Né? Estamos chegando ao fim. Já tem mais de 1 hora aqui de podcast. Boa. Quero agradecer ao Luiz Fernando, um grande amigo, um cara que eu tenho admiração. Eu admiro o seu trabalho, eu admiro a sua simplicidade e a sua vontade de ajudar o próximo, não só o próximo como paciente, mas um próximo como o colega de trabalho que vai estar trabalhando junto com você, ou não, mas que vai estar trabalhando na área. Eu admiro muito isso. No final do podcast, eu sempre peço 2 coisas. Primeiro aonde o pessoal te acha, e mais importante, você falou que tem encontros mensais lá do Instituto Nacional do Coração. Então, qual é a rede sociais que o pessoal consegue saber informação dessas reuniões e quais são... Qual é o Instagram, Facebook, onde está esse material? Então, a gente tem o encontro, ele é virtual, né? A gente faz uma reunião que é pelo Zoom. A gente divulga no Instagram da pós-graduação e no Instagram do Instituto Nacional de Cardiologia, né? Pós-Fisio-INC, o Instagram da @pós-fisio-INC. Pós-Fisio-INC. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Onde você me acha? Onde me acha? Me acha no Instituto Nacional de Cardiologia de manhã.
E à tarde, à noite, eu estou na Universidade Federal lá do Estado do Rio, na Unirio, na Fricaneca. Quem quiser fazer o contato, meu e-mail é luis.junior@unirio.br. Quiser perguntar sobre mestrado, sobre pós-graduação. Quem quiser mandar um e-mail direto para a pós-graduação lá do Instituto, contato pós-fisinc@gmail.com. Contato pós-fisinc@gmail.com. Passo para o Léo aí depois para ele botar escrito aí. Vai estar na legenda. E quiser também fazer um comentário, fazer pergunta, pode deixar nos comentários, que eu vou encaminhar para o Luiz Fernando. E outra coisa, olhando para a câmera aqui do meio, eu queria que você desse um conselho do que é mais importante para um profissional da área cardiovascular. Hoje, com a sua experiência, qual orientação você passa para quem está começando? Mas é difícil, são tantas, né? Mas assim, se eu pudesse dar uma orientação, busquem bons mentores. Assim, a gente tem muita gente no mercado oferecendo mentoria, consultoria. Não caia no ponto do vigário. Busque pessoas que de fato estão trabalhando pela profissão. A gente tem aqui o Leonardo, a gente tem inúmeros nomes, grandes pesquisadores. Tem pessoas que também não são pesquisadores, mas que têm muita atuação séria na área, né? E busquem pessoas que têm essa atuação ética, né? Porque muita gente está aí se apresentando como mentor, como o fisioterapeuta, e que muitas vezes não tem formação, não tem arcabouço técnico, teórico, e você pode cair aí, de repente, numa situação de prejudicar a sua carreira em vez de alavancar a sua carreira. Acho que o principal conselho é esse. Porque se você tem um bom mentor, você pode ter certeza, essa pessoa vai te dar um caminho, que é um caminho que ela quer que você tenha uma vitória, né? Ela não vai estar interessada em ganhar dinheiro em cima da sua vitória. Acho que o conselho é esse. Busquem mentores de verdade, assim, para a vida. Esse é o conselho. Obrigado, Fernando. Palavras assim verdadeiras mesmo, que a gente tem que buscar mentores e entender que o mundo não é só concorrência. Isso. Nós não estamos aqui para ficar um concorrendo com o outro. Tem tanto paciente, tanto indivíduo precisando do nosso trabalho. Espaço tem para todo mundo. Cara, que mesmo se todos os fisioterapeutas do Brasil resolverem migrar para a área cardiovascular, ainda vai sobrar paciente. Uhum. Então, eu acho que a gente ajudar o próximo, capacitar, eu sou super a favor disso. Bacana, valeu. Obrigado. Gostou do nosso podcast? Se inscreva no canal, ative o sininho e dá uma curtida. Valeu, obrigado.